Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais um exercício. Esse vai ser o exercício 3 da aula 8, né? A gente está trabalhando com a forma cônica. Então eu trabalhei, foi uma tampinha de creme dental, né? No primeiro exercício. O segundo foi uma caneca. Eu vou pensando aqui, eu lembrei de um cuscuzeira, né? Não sei quem conhece cuscuzeira aqui, ela é uma estrutura de cone, de tronco de cone invertido, né? Parte de cima. Aí tem a tampa com aquele pegadorzinho. Ela tem uma alça, tem duas alças na verdade, uma alça de um lado e do outro. E no meio dela ela tem uma divisão e ela desce uma forma mais cilíndrica. Por quê? Porque aqui embaixo que fica alojada a água e aqui fica uma peça, se eu não me engano, é uma peça assim com uma peça toda furadinha, né? Como se fosse uma é tipo uma grelhazinha, né? Para o vapor ele cozinhar o cuscuz aqui dentro. E o cuscuz fica aquele, não desce o cuscuz, né? Então vou imaginar ela porque ela lembra exatamente essa ideia do tronco de um cone. Vou trabalhar ela entre o nível do olhar, beleza? Então vamos lá. Vou começar com uma linha dividindo o papel ao meio, né? Que seria a linha do nível do olhar. Vou trabalhar um ponto de fuga saindo daqui do papel, ponto de fuga da direita e ponto de fuga da esquerda. E quero trabalhar aqui no meio, a forma da cuscuzeira, né? Como são dois pontos de fuga, eu vou começar com uma aresta vertical. Ele vai passar da linha do nível do olhar. Vou representar a peça um pouco maior, porque eu preciso fazer a estrutura do cone, né? Ela descer, fazer aquela seção e a outra embaixo. Vou determinar essa altura. Quando determinar essa altura, vou ligar esta altura, né? Fazer linhas auxiliares, tanto para o ponto de fuga da esquerda, quanto para o ponto de fuga da direita. Imaginar indo em direção ao ponto de fuga. Apesar de eu não ver o ponto, eu fico imaginando que existe o ponto aqui. Convergem sempre as linhas, tanto para fora do papel, lado direito, quanto lado esquerdo. Vou determinar uma distância, né? Como é um cubo, eu deveria fazer uma distância proporcional a essa aqui. Deveria ser algo mais ou menos aqui assim. Se for um paralelogramo, eu posso diminuir, né? Eu posso imaginar que para um cubo seria isso aqui assim, mas eu quero que fique um pouco menor. Então eu vou imaginar que aqui seja o suficiente. Tá bom. Eu determinei essa distância aqui. Vou determinar do outro lado a mesma coisa. Ó. Vou supor que, como aqui está um lado um pouco mais fechado, eu vou reduzir um pouco essa distância. Até aqui para mim está o suficiente. A partir desses dois pontos aqui, eu vou fazer duas linhas em paralelo à linha vertical, até tocar lá em cima. Então, tocou lá em cima, eu já tenho aqui representado duas faces dessa forma cúbica que eu quero representar. Eu tenho essa e essa, com essas linhas aqui. Eu já consigo ter uma noção. 10 linhas para fazer uma linha. Sem régua, né? Mas podem usar régua, viu, gente? Tudo é treino, exercício, para entender, pode usar, não tem problema nenhum. Então o que eu faço agora? Eu vou pegar essa altura, que é proeminente do ponto de fuga da esquerda, e vou projetar elas ao ponto de fuga da direita. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pegar esta altura, vou ligar ela para o ponto de fuga da esquerda, e essa aqui também, ponto de fuga da esquerda. Então eu vou conseguir encontrar mais dois pontos. Um ponto aqui em cima. Como o ponto não está alinhado, eu vou fazer de conta que eu acertei, né? Que na régua eles ficaram alinhados, ó. E com isso eu tenho a representação da quarta aresta vertical escondida, né? Que é aquela aresta que está lá no fundo. Aí tem as arestas horizontais aqui. Olha aí. E também. E com isso eu já posso começar a trabalhar aqui o meu cone,
né? Ele vai estar a face maior aqui em cima, a corte maior do círculo aqui em cima, e embaixo vou fazer um pouco menor e o de baixo segue a dimensão desse. Mas o primeiro passo é o que? Achar o centro desse quadrado aqui de cima, porque eu preciso representar um círculo. Né? Então eu acho o centro do quadrado, faço um ponto, ligo esse ponto ao ponto de fuga, prolongo. Olha aí, eu já tenho ele aqui, eu tenho essa aresta dividida ao meio, do outro lado a mesma coisa. E ligo esse ponto ao ponto de fuga na direita e prolongo. Eu tenho aqui também uma divisão aqui atrás também. Vou pegar uma metade de linha dessa que divide a diagonal ao meio e dividir em 3 partes iguais e colocar um pouco para fora, né? É o esquema para que a gente consiga encontrar mais 4 pontos auxiliares para representar de maneira correta essa elipse. Eu vou pegar esse daqui, ó, que está mais em verdadeira grandeza, a minha visão. Então, daqui para cá, imaginar 3 partes iguais. Olha aí. Coloco um pouquinho para fora, que é uma medida, na verdade é uma regra técnica geométrica, mas aqui a gente usa um macete, né? A gente só tenta encontrar. Jogo um pouquinho para fora, projeto ele ao ponto de fuga do lado esquerdo, prolongo, já acho ele aqui na frente, e ligo esses 2 pontos ao ponto de fuga do lado direito. Com isso eu vou encontrar eles também lá atrás, ó, nas outras 2 metades de linhas em diagonal. Pronto, com isso agora é só ligar esses 8 pontos. Aqui, aqui. Eu volto aqui e aqui. Percebo uma distorção meio suave na minha elipse. Mas é isso. Sem régua e sem material técnico, às vezes o desenho sai, mas dá para fazer. Olha lá. Pronto, essa seria essa parte de cima aqui. Só que eu não vejo tudo. Temos que levar isso em consideração, né? Como ele está entre o nível do olhar, o nível do olhar se encontra no meio da representação do objeto, tudo que está aqui atrás eu não vejo, ó. Ou seja, toda essa parte aqui de trás eu não consigo visualizar, mas eu sei que existe. Essa é a ideia. Preciso entender o que eu faço para representar bem do ângulo em que eu quero. Tá, agora eu vou imaginar ele descendo aqui, ó. O que é que eu faço? Já faço um ponto, achar o centro, ligo os vértices e com isso eu já tenho essa estrutura de o formato do cone. Eu vou descer até mais um pouco, viu? Vou imaginar aqui, eu vou descer só mais um pouquinho essa peça, só mais um pouquinho, só para ele ficar um pouco mais. Não vai mudar muita coisa não, mas vou fazer. Descer só mais um tiquinho. Pronto, esse seria mais ou menos aqui o ponto. Vou ligar os vértices. Aqui eu não preciso fazer o círculo, é só o ponto para conseguir construir o cone aqui, ó. Então eu imagino o extremo máximo onde a minha visão, ó, percorre aqui. Quando ele começa a retornar, eu pego esse extremo e ligo ao ponto. Lembrando, isso não quer dizer que quando vocês forem fazer essa estrutura aqui, esse formato do corpo, do cone, não é pegar um ponto aqui em cima, pega esse ponto, não é um ponto, são todos os pontos. Toda essa forma circular, todo esse corpo circular aqui, ele tem que ter uma continuidade em direção ao vértice. Só que na representação aqui eu só preciso pegar o extremo máximo onde a minha visão vai percorrer aqui e chegar. Não, aqui coincidiu, beleza, coincidiu com esse ponto, mas nem sempre vai coincidir, só para ficar claro isso aí. E a mesma coisa também, eu vou imaginar ele, trago ele para aqui. Então já tenho a estrutura do cone. O que é que eu vou fazer agora? Vou cortar essa estrutura em algum ponto aqui. Onde é que eu vou cortar ela? Eu vou descer um pouquinho, eu quero cortar ela mais ou menos aqui. E daqui eu fazer o restante do cuscuzeiro. Então, quero cortar nesse ponto aqui, então eu vou representar um novo quadrado aqui embaixo. Eu tenho que fazer um quadrado, fechar ele aqui nessa estrutura do cone, e com isso eu vou ter a representação, né, o espaço para representar bem o meu círculo em perspectiva aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou determinar uma altura, eu quero que essa seja a altura. Um exemplo, aqui. Essa seja a altura. O corte vai ficar aí dentro. Vou pegar essa altura aí, vou ligar essa, ela está aqui, ó, na aresta mais próxima de mim. Essa aresta frontal aqui. Eu vou pegar essa altura, eu vou ligar aos 2 pontos de fuga. Olha aí. Imagina ela indo lá, ela vai fazer um corte aqui, fazer um corte aqui.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado para fechar esse quadrado. Preciso fechar esse quadrado. Ele vai tocar aqui atrás. Com certeza tem que tocar aqui. Aí eu fechei esse quadrado. Só que se eu fizer um círculo dentro desse espaço, o círculo ele vai ficar por fora da estrutura do cone, né? Como eu já havia mostrado nas aulas passadas, nos exercícios passados. Né? Então o que eu faço? Eu preciso pegar esse eixo aqui, a médio aqui, ó, que toca na parede do cone, que toca nessa face aqui, ó, e trazer ele pela continuidade do corpo do cone. Quando eu pego esse ponto aqui, levo ele até esse vértice. O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho que projetar essa metade aqui, a metade dessa face aqui, que está aqui fora, aqui dentro. Como é que eu projeto ela aqui dentro? Eu vou pegar esse ponto aqui. Cadê o eixo? Pegar a altura. Não fiz a altura, né? Pegar a altura. Não, mas eu posso fazer com isso aqui mesmo, pronto. Esse ponto que me deu aqui, ele já determina. Como eu trouxe ele aqui, ó, aqui na frente. É uma paralela linha vertical. Se ele está alinhado, é só ligar o ponto de fuga. Ele já vai me projetar esse ponto aqui e o de trás. Que seria com esse aqui, o oposto dele aqui, ó, aqui atrás. Imagina ele descendo aqui, ó. São essas linhas auxiliares que me... Esse aqui é daqui na minha lateral, aqui, ó, que é dessa face. Aqui do lado. É porque essa linha que corre no corpo do cone seria o mesmo que uma linha aqui, ó, correndo toda essa face quadrada. Só que ela está projetada no cone, né? Mesma coisa que essa daqui do lado aqui, ó. Está projetada no cone. Essa daqui de trás, como se houvesse uma linha aqui atrás, ó, que dividisse esse quadrado aqui atrás ao meio. Ela está projetada no cone aqui por trás, pontilhado. E a outra aqui do lado, essa aqui tá... Cadê a outra lado aqui? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Não, aqui tá na frente, trás, lado e outro aqui atrás. Aqui, ó. Essa daqui, esse quadrado aqui de trás. Trazer aqui, pronto. É só pegar esse ponto aqui, ó, ligar para o vértice. Pronto, então eles têm que coincidir. Quando eu ligar esse ponto ao ponto de fuga, do outro lado, ele já vai coincidir com esse aqui, ó. Vai bater aqui. Pronto. Vai tocar nesse e nesse. Já tem um eixo, ó. Já tem um primeiro eixo aqui. Seria esse mesmo eixo. Cadê? Esse aqui. Esse daqui de trás, ó. Representado aqui embaixo. Abaixo do nível do olhar. Por isso a distorção dele aqui, ó, parece estar vindo para cima. E esse aqui para baixo. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Esse lateral aqui, ó. Cadê ele? Esse aqui com esse aqui. Ele aqui embaixo, ó. Onde é que vai estar ele? É só pegar esse ponto, esse meio aqui, ou esse daqui que eu projetei aqui embaixo, ou aqui, ou esse lateral aqui que eu projetei aqui. No final, se eu ligar os pontos, eles têm que coincidir como se estivesse indo ao ponto de fuga, porque geometricamente está correto, né? Seria, eles estão alinhados. Esse daqui com este do meio, né? Que seria essa. Cadê? Tem um eixo aqui. Tem que ter um eixo aqui. Que eu não fiz. É onde esse daqui corta ele. E o de trás também. Onde esse de trás aqui, ó, bate aqui na parede de trás. Quando eu ligar todos esses pontos aqui, ó, eles devem coincidir. E eles coincidindo, aonde um toca aqui já é um ponto. E o outro onde toca aqui atrás. É outro ponto. Tá claro isso aí? Eu estou projetando, ó, esses eixos aqui de cima, aqui embaixo. E nesses eixos aqui, aí eu iria fazer, vou fazer, né? Os quadrados, ou o quadrado das arestas, para representar esse quadrado aqui fechado e dentro dele a elipse. Eu ligo o ponto de fuga, prolongo, ligo para o ponto de fuga do lado de lá, prolongo, eu já vou ter aqui, ó. Aqui a aresta, as arestas. Esse aqui de trás, ligo para o ponto de fuga de lá. Prolongo. Já fechei aqui, ó. Olha aí o quadrado aparecendo. É o quadrado reduzido aqui no meio. E ligo este ponto aqui ao ponto de fuga de lá. E prolongo esse aqui de trás ao ponto de fuga da esquerda e prolongo. Ele vai tocar aqui e vai tocar aqui atrás. Pronto. Ou seja, neste quadrado
eu já posso representar a minha forma circular, porque ele vai tocar nessa extremidade aqui, ele tem que tocar nessa extremidade aqui, tem que tocar nessa extremidade aqui, ó. Seria o mesmo que fazer isso aqui. Aí eu fazer aquela linha diagonal, né? Imaginando, né? Imaginando, não preciso fazer tudo também, para não encher de linha aqui e ficar embolado. Mas eu imagino aqui, dividir em 3 partes, jogar um pouco para fora, aí ele vai tocar um ponto aqui, um ponto aqui atrás, o outro aqui na frente, e só eu fazer a curva. Essa curva que eu estou representando aqui, essa aqui já é visível para mim. A de trás não. Essa de trás aqui, ó. Mas já é o pedaço do cuscuzeiro que eu quero. Então eu tenho aqui, ó, a lateral, essa parte daqui que é isso aqui, ó. Essa outra parte aqui. Ele ficou bem afunilado, né? Porque eu deveria dar mais espaço. Mas tudo bem. É um treino, é um exercício. Podemos fazer com mais distância para poder o cone. Também eu achei o centro e liguei o cone para o lugar errado. Agora que eu tô vendo, esse cone deveria estar sendo ligado para aqui, ó. Rapaz, que cabeça. Olha aí. Não era aqui. Aqui foi o centro do quadrado do meio. Nem foi no centro, viu? Pegou na linha do lado. Gente, que erro crucial aqui, hein? Me perdoem, olha lá, ó. Eu fiz o quadrado aqui embaixo, achei o centro e liguei. Mas enfim, vamos fazer de conta que esse ponto era esse. Foi um erro meu aqui. Me perdoem, é um erro. Perdão. Se ele descesse aqui, ficaria maior. Se ele descesse aqui, olha aí, ele teria um pouco mais de abertura. Vai ficar até mais bonitinho. Cabeça tá doida, né? Mas vamos lá. Deixa errado, né? Fiquei triste agora, mas vamos lá. Fazer duas linhas aqui, ó, em paralela. As linhas verticais. Vamos fazer de conta que eu acertei? Vamos fazer de conta que era aqui? Faz de conta. Eu tenho o direito. Aqui. Tenho o direito de errar uma vez, viu, gente? Errei uma vez. Não me julguem. Se vocês errarem, eu não vou ver. Não vou reclamar. Mas eu vou dar um puxão de orelha se eu souber. Pronto, aqui. Faço a mesma coisa aqui dentro. Ó. Vou acertar aqui agora o desenho. Aí vocês vão dizer, mas rapaz, cara, eu sou professor, eu posso. Mentira, não posso errar não. Mas eu vou fazer de conta que eu acertei. Eu tô fazendo de conta que eu acertei, viu, galera? Aqui, fazendo de conta que eu acertei. Então essa linha já não é aqui. Essa linha já é um pouco mais fácil. Não, mas eu vou fazer aqui embaixo o outro círculo, né? Eu vou me redimir aqui embaixo. Fazer um novo círculo aqui. Como é que eu vou fazer um novo círculo aqui? Tem que projetar ele aqui embaixo. Vou projetar esse quadrado aqui embaixo. Eu vou projetar ele aqui. Pronto, vou projetar esse quadrado aqui. Eu só ia pegar essa mesma distância do quadrado aqui, ó, que já estava errada, mas eu vou imaginar que eu acertei, que ele veio um pouquinho mais para fora. Vou pegar essa distância do quadrado aqui, ó, e trabalhar ele aqui, ó, nas diagonais, porque aqui são diagonais, ó. O que eu faço? Diagonal, diagonal. Desço ele aqui, ó, diagonal. Na diagonal, ó, projetei. Diagonal, projetei. Pronto, só ligar agora. Ponto de fuga, prolongo. Desse lado. Eu vou achar ele aqui. Na outra diagonal aqui, ó. Tem uma diagonal aqui também. Eu projeto ele aqui, já encontro ele aqui. Tenho que esquecer a forma do cone. Só fiz aí mesmo só para poder representar essa primeira parte, que é um tronco do cone. Então, projeto ele, ponto de fuga, prolongo, vou achar aqui na diagonal. Também ponto de fuga lá, prolongo, ele vai ter que coincidir. Ponto de fuga lá atrás, ó, vai cortar aqui a diagonal. E esse aqui também vai ter que coincidir. No final eu tenho este quadrado, que deveria ser o quadrado que eu havia feito aqui em cima, que era a mesma distância, porque eu quero fazer a mesma elipse, que está aqui em cima, a mesma elipse, aqui embaixo. Essa elipse aqui embaixo. Agora eu vou fazer ela direitinho. Vou apagar aqui meu erro todo, para não embolar. Pronto, vamos lá agora. Quadrado, aresta, tem um quadrado de perspectiva, as diagonais aqui. Ligo, pego o centro, ponto de fuga, prolongo. Já dividi aqui no meio, Ponto de fuga do outro lado, prolongo. Já dividi aqui no meio, aqui também. Divido aqui em 3 partes, levando em consideração a perspectiva. Jogo um pouquinho para fora. Do outro lado, quer dizer, uma vez aqui,
ponto de fuga, prolongo, acho aqui na frente, ponto de fuga, olha aí, já projetei aqui e aqui. E aí eu represento essa minha curva. Percebam uma coisa, porque que é legal essa construção. A gente consegue perceber, ó, e o entendimento, a gente consegue perceber que essa elipse, que tem a mesma dimensão que essa, está mais fechada, simplesmente porque está mais próxima da minha linha do nível do olhar. Então é isso aqui, ó. Esse ponto tem que coincidir com esse. Aqui embaixo eu tenho essa curva. Aqui em cima eu tenho essa estrutura. Tem uma tampa aqui em cima, eu não vou ver ela, mas eu imagino que tenha. No centro dela, como ela é convexa, né? Para fora, ela é convexa. Então, ela não é nesse ponto que está a alça dela, é mais para cima. Vou imaginar aqui no eixo mais para cima. Vou colocar só um pedacinho da alça. Mas a tampa está para cima, né? Tudo está para cima e a tampa está mais ainda um pouco. E a alça, quero a alça onde? Tanto faz. Posso colocar aqui e aqui. Sempre o oposto, né? A alça é sempre o oposto. Depois que eu determinar uma, a outra oposto. Então eu vou imaginar a alça saindo para cá e para cá. Olha aí o ponto de fuga. Então ela começa aqui. Esse lado aqui eu vou botar ela com uma dimensão. Esse aqui já é um pouco menor por causa da perspectiva. Ponto de fuga. Coloco para fora. E aqui também ponto de fuga. Para fechar ela aqui. Então seria isso aqui, ó. A alça teria mais ou menos essa representação aqui. Só que ela é curva, né? Mas a linha auxilia, né? Essa linha aqui, ó, do ponto de fuga, auxilia eu representar o movimento, a direção. E imaginaria que o corpo dela seria isso aqui, ó, um monte de forma arredondada para entender o que acontece com ela indo em perspectiva. Mas vamos ver isso aí na forma cilíndrica. Mesma coisa do outro lado aqui, ó. Ela sai aqui, ponto de fuga para poder determinar essa direção. Então vai sair um pedacinho aqui. No final ela nem vai ficar visível para mim a parte de lá. Só um pedacinho, porque eu determinei ela bem aqui nesse ponto. Se eu pintar ela toda de preto, porque aquela alça na maioria das vezes é bem pretinha, a gente não vai ver nada. Só o engate dela aqui em cima. Aí eu vou sombrear, né? Imaginar aqui se é no mínimo uma parte mais escura, aí fica uma parte bem escura, né? Alguns reflexos, sombra bem suave em cima também. Lembrando que isso aqui eu não vejo nada disso aqui, ó. Isso aqui tá tudo do outro lado, mas eu entendo a construção. É como tá entre a linha do nível do olhar, uma parte está acima, uma parte está para baixo. Mas aí, ó, se eu for sombrear, eu não vejo a parte lá. Eu vou deixando mais suave. Então seria mais ou menos isso. Talvez uma sombra para lá. Vamos trabalhar luz e sombra um pouco mais para frente. Beleza? Mas pelo menos foi um treino. Gente, eu errei aqui nesse treino, mas errar é humano. Não me crucifiquem. Então até a próxima. Obrigado aí mais uma vez pela atenção. Quem está desenhando é muito bom, né? Só continue. E quem gostou, curte, comenta e compartilha. Passa para quem gosta de desenhar. Logo, logo tem mais. Valeu, galera. Um abraço mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.